prestar contas na área da cultura, como se fosse possível prestar contas numa área tão rica quanto é a cultura e muito especialmente quando significa a cultura também para Cascais. Mas de facto são muitas as intervenções que foram realizadas. Eu hoje estou aqui com o professor Salvador Teles de Menezes, que é o diretor municipal exatamente da área da cultura e ao mesmo tempo também presidente da Fundação Dom Luís I, e com o professor João Miguel Henriques, que é o diretor do Departamento do Património, do Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Cascais. Portanto, é um homem que conhece profundamente a história de Cascais, história essa que nos inspirou para que desenvolvêssemos toda uma estratégia política municipal que passa pela reforçarmos os fatores de identidade, reforçarmos aquilo que justifica o que somos, explica porque é que o somos, mas eu começava pelo professor Salvador Teles de Menezes, que nos desse uma perspectiva geral de tudo aquilo que tem vindo a ser feito, começando no bairro dos Museus, passando agora pela Vila das Artes, onde estamos aqui no edifício Cruzeiro, e tudo o resto que tem vindo a ser realizado, quer pela Câmara, quer com a colaboração da Fundação Dom Luís I. Bem, eu creio que o Sr. Presidente já definiu bem as linhas gerais, que é, por um lado, essa preservação da identidade que corresponde a Cascais e, por outro lado, não cair naquela tentação que também, por vezes, atinge os municípios de terem uma visão paroquial da cultura. Nós aqui procuramos, e foi uma orientação sua desde o início, procuramos, de facto, articular esta preocupação com a defesa da identidade e, simultaneamente, garantir aquela abertura de soluções e da oferta cultural que é característica do cosmopolitismo, porque, afinal, o próprio cosmopolitismo é uma característica da identidade de Cascais e, portanto, não estamos a fazer mais do que aquilo que a própria história de Cascais nos sugere. E, de facto, ao longo deste período em que foi Presidente da Câmara, nós pudemos desenvolver uma série de atividades e creio que a primeira coisa que eu gostaria de salientar é que, pela primeira vez, a articulação entre a Câmara Municipal de Cascais, a cultura da Câmara Municipal de Cascais e a Fundação Dom Luís I foi feita, e isso teve repercussões muito positivas, portanto, através, como disse, por exemplo, da criação do bairro dos Museus, que foi uma ideia extremamente inovadora. É certo que noutros países já existiam ideias semelhantes, mas não exatamente como esta, e depois a própria criação, agora mais recentemente, do bairro da Vila das Artes, onde temos as artes performativas e outras atividades que são desenvolvidas em articulação também com o próprio bairro dos Museus. Eu gostava de salientar, entre todas as coisas que foram feitas ao longo deste tempo, a aquisição, digamos assim, das coleções de Duarte Pinto Coelho, que estão na Casa Duarte Pinto Coelho e que vão agora, muito brevemente, ser expostas na sua totalidade. A criação das residências literárias internacionais, e é com muito orgulho que podemos dizer que tivemos aqui, até agora, alguns dos mais importantes escritores contemporâneos, europeus, americanos, asiáticos, etc. E ainda a Cátedra Cascais Interartes, que é um ponto que eu acredito ser fundamental para se perceber justamente essa preocupação com a identidade. É porque, sendo uma cátedra feita com a Faculdade de Letras de Lisboa, ela trabalha exclusivamente sobre os autores que são de Cascais ou que estiveram, de alguma maneira, ligados a Cascais. Portanto, só estes pequenos exemplos, para já, dão bem a ideia daquilo que foi feito ao longo destes 20 anos e que significou, sem dúvida alguma, um salto qualitativo, porque nem sempre a quantidade se transforma em qualidade. Mas aqui no caso, efetivamente, houve essa preocupação de que aquelas atividades que foram desenvolvidas tivessem uma altíssima qualidade. Não é por acaso
que numa avaliação que foi feita aqui há algum tempo, a Câmara Municipal de Cascais estava entre as 3 primeiras câmaras que tinham oferta cultural e não estava em terceiro lugar. Portanto, estávamos a falar de quantidade, não estávamos a falar de qualidade. E, efetivamente, se fôssemos falar de qualidade, não tenho dúvidas que a classificação seria excelente. Mas aqui, entretanto, em todo este percurso, havia algo que eram instituições que faziam parte da identidade de Cascais e outras que passaram a fazer parte da identidade de Cascais. Estou a falar do TEC, que até agora aqui está assediada aqui com a sua escola de teatro aqui no edifício Cruzeiro, na Academia das Artes, mas também de algo novo que se lançou, que tem a ver com a Sinfónica de Cascais, com base em algo que já existia, que era a Orquestra de Câmara Cascais Oeiras, e agora temos uma Sinfónica, o que é raro no panorama nacional de um município promover uma orquestra sinfónica. Mas, de facto, tudo isso assenta também numa grande recuperação de património. Ou seja, nós tínhamos muito património edificado que, de alguma forma, estava desaproveitado, estava degradado e que hoje está recuperado e que dá uma vivência completamente diferente aos territórios. E aí o João Miguel Henriques tem acompanhado muito este processo todo e gostava que falasse um bocadinho sobre esta evolução que se fez na recuperação do próprio património. Exato, porque de facto é a memória de novo, a memória potenciada, e ao longo destes anos foi possível recuperar e valorizar um conjunto substancial de agora equipamentos culturais, não é? Muitos dos quais tinham sido ruínas durante gerações. E entre esses edifícios, entre esses monumentos, eu destacaria, por exemplo, o Casal Saloi Douteiro de Polima, que tem tudo a ver com as nossas memórias, tem tudo a ver com a nossa identidade e que criou no interior do concelho um equipamento de excelência que é cada vez mais visitado pelos municípios, que até regressam muitas vezes para fazer a entrega. Ali montámos então aquela que é a base da nossa campanha da promoção. E não muito longe, Freiria. Exato, a Vila Romana de Freiria. A Difícil seria nós citarmos todos os equipamentos, porque tínhamos a Vila Romana de Freiria, o Casal Saloi Douteiro de Polima, o novo Arquivo Histórico Municipal de Cascais, a obra que neste momento também está em curso aqui na Necrópole de La Praia, também com outra vila, aliás com outro Casal Saloi recuperado, o que se está a fazer na Bateria da Parede também, toda a grande campanha da arqueologia subaquática, que nos rendeu também aquela notícia mais do que internacional. Todas a mais divulgada com o nome de Cascais. Tal e qual. Mas também a aproximação à comunidade e, de facto, nesse sentido, a rede de bibliotecas municipais e a rede de bibliotecas escolares fizeram um trabalho de reforço daquilo que é a nossa missão também, de promover a cultura, de promover a divulgação do livro e da leitura. Hoje em dia, as bibliotecas recebem aproximadamente 240 mil pessoas por ano. É muita gente que ali encontra não só o livro que quer ler, o espaço para estudar, o livro que quer ler em casa, mas também aproximadamente 400 iniciativas de promoção, também das artes plásticas, de um conjunto imenso de formas de expressão. Eu realçaria, se me permitisse, o trabalho que foi desenvolvido ao nível dos arquivos. Pela primeira vez, os arquivos municipais de Cascais foram centralizados numa rede interna, que é composta por vários serviços de arquivos, entre os quais o Arquivo Técnico de Urbanismo, que é o arquivo mais utilizado pela Câmara Municipal de Cascais e pelos municípios, e depois o trabalho com a comunidade que está a ser feito através do Arquivo Histórico Municipal de Cascais. Porque quando inaugurou em 2016 a Casa Sommer, nós passámos a ter mais funções do que tínhamos. Não somos apenas os responsáveis pela gestão da documentação produzida e recebida pela Câmara desde 1514, porque o Foral também foi restaurado, como sabemos, não é? Mas somos cada vez mais o lar, o guardião da memória desta família Cascais. E é por isso que, entre os arquivos que ali se preservam, nós temos arquivos familiares, arquivos pessoais, arquivos das empresas, aproximadamente 250 fundos e coleções que permitem reconstituir a nossa memória enquanto comunidade desde 1364 até ontem à tarde, porque o Arquivo de Cascais, tal como as bibliotecas, mas também o património histórico e os museus, são extremamente informatizados, e nós estamos a levar mais longe uma palavra de que muitas vezes se fala, mas que poucas
vezes se leva à prática, que é a palavra interoperabilidade. Nós estamos a garantir que as nossas bases, os nossos catálogos estejam informatizados e disponíveis online, não apenas em 4 portinhas onde nós batemos arquivos, bibliotecas, museus e património histórico, mas numa base centralizada que permite fazer esta pesquisa e garantir então que os nossos municípios, mas também todos os investigadores, encontrem informação de qualidade, independentemente de se encontrarem em Cascais ou na Nova Zelândia. E ao falar em arquivos, também deixar aqui que estamos a abrir uma nova fase para os arquivos, que são os arquivos das famílias, os arquivos de cada um de nós, que pode depositá-los também. Nós não precisamos de ficar com as obras, com o arquivo físico, mas são todos eles digitalizados e fica de facto contada a história também de Cascais pelas famílias. Mas houve de facto esta preocupação, eu diria, de democratizar a própria cultura, quer numa perspectiva socioeconómica, quer numa perspectiva também de território, garantindo assim uma maior coesão territorial e uma maior coesão social. Hoje temos, por exemplo, novos espaços a nascer, quer na parede, quer em Carcavelos, não ficando apenas e só situados em Cascais e no Estoril, mas também a nascer em Alcabidez e a nascer em São Domingos de Rana. E por isso, hoje aqui uma novidade, que de facto nós temos, quer a criação do Criarte, quer o antigo cinema em Carcavelos, quer agora também com o acordo a que chegamos para ficar com o cinema de Carcavelos também na propriedade municipal. Portanto, são várias iniciativas em todas as áreas. Já não falámos no Cascais Ópera, que é mais uma iniciativa também que lançámos. Portanto, quer sejam artes performativas, quer sejam artes plásticas, todas elas de uma forma geral estão cobertas, mas que tenham essencialmente a capacidade de influenciar positivamente todas as comunidades, quer aquelas que nos visitam, muito especialmente aquelas que cá residem, mas também lançando para próximas gerações, para manter este diálogo intergeracional entre os cascalenses que estiveram em Cascais desde 1364 até aos cascalenses que tiveram em 1755 no terremoto, até aos cascalenses que tiveram agora em 2025. Por isso, temos aqui uma perspectiva de passado, de presente e muito especialmente de lançamento para o futuro. Mas referir também a nível dos museus algo que tem um significado muito grande dentro deste contexto global. Na Câmara Municipal de Cascais, o edifício dos Passos de Concelho era um edifício que não oferecia condições de trabalho aos trabalhadores que estavam nos Passos de Concelho. E portanto fizemos toda uma reestruturação, comprámos o edifício São José, passámos toda a parte não política para toda a parte técnica para o edifício São José, libertando no edifício dos Passos de Concelho algo, por exemplo, que era fundamental num património tão importante para nós, que tinha a ver com a requalificação, a manutenção. Eu lembro que o sistema elétrico estava um caos e, portanto, podia tudo aquilo de um dia para o outro desaparecer. Fizemos todas essas intervenções, com a Câmara sempre a funcionar, e criámos algo que tem um significado para mim muito especial, que foi o Museu da Vila. Ou seja, a lógica foi, e hoje falamos tanto em habitação, se há um direito consignado a uma família, é ter habitação. Ora, a família de Cascais, a casa da família de Cascais, é os Passos de Concelho, que estava fechado, normalmente não estava aberto, e hoje todos podem visitar os Passos de Concelho. E como qualquer família, ainda falei sobre a questão dos arquivos da família, a família de Cascais também tem uma história, e tem uma história rica e tem um arquivo rico. E por isso criámos o Museu da Vila, onde conta de uma forma muito rápida, muito simples, mas também muito profunda com a nossa identidade, aquilo que é a história da família de Cascais. Portanto, temos nos Passos de Concelho a casa da família e onde está depositada a história da família também.